Um plano que se realiza na história da humanidade, usando como símbolo geográfico uma montanha que seria o lugar mais disputado de toda a Terra, pois ali Deus tocou, selando sua promessa através de Abraão e Isaque. Mas qual é a importância do Monte Moriá? E o que aconteceu neste monte? Fala, meu querido, paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa escola Tadel. E hoje em especial vamos falar um pouquinho sobre mudança de fase, crescer um nível, uma nova oportunidade, alcançar um novo nível de vida, nível de ser, um nível de fazeres, de confiança e assim por diante. Com base nisso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a vida de Abraão, mais precisamente em Gênesis capítulo 22. E neste capítulo 22 é o capítulo onde Deus chama Abraão para um desafio, e esse desafio é de um sacrifício daquilo que mais lhe é precioso, o seu Isaque. E quanto vale, e eu já deixo a minha pergunta, quanto vale o seu Isaque? 22 de Gênesis começa com a vida na bênção, no desfrute, no momento de desfrutar, de estar feliz, um momento só de vida leve, tranquila. Abraão ali está vendo seu filho crescendo, amadurecendo, está todo feliz. Só que nós temos que entender que a nossa vida é regrada de evolução. Para o crescimento é regrado a evolução. Toda a evolução ela tem que ter um processo, e o processo ele tem um desenvolvimento para um crescimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que atrás de uma subida existe outra subida. Porque nós corremos para uma evolução. Então você evoluiu um pouco hoje, amanhã você tem que encarar outra subida para evoluir um pouco mais o seu nível. Quando nós encontramos um momento de descida, é o momento de aproveitar o tempo do desfrute. Então Abraão ele está vivendo no tempo da paz, no tempo da bênção. Mas ali Deus faz um chamado à evolução. Deus então ele chama ele, Abraão, chega do tempo da descida, vamos subir de novo, vamos subir o nível de novo. E com esse chamado vivo para a evolução, o que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer para viver essa evolução que Deus espera, essa evolução que Deus deseja, esse processo de sempre estar em crescimento? O que eu tenho que fazer? Como eu vivo essa evolução na minha vida? Primeiro ponto, disposição para obedecer, disposição para a obediência, ser aprovado, buscar ser aprovado. E para ser aprovado eu preciso passar por uma prova. E quando eu passo pela prova, essa aprovação vai gerar em mim confiança. E essa confiança é uma evolução no meu processo, na minha desenvoltura, naquilo que eu estou fazendo, naquilo para onde estou indo. Essa evolução vai me fazer esse despertar. E como a gente conversou na nossa escola Tadel, e naquele bate-papo a gente entendeu que eu não posso parar e pensar demais, porque quem pensa demais não faz. Quem pensa demais não faz. E Abraão, ele recebeu esse chamado de Deus e não pensou muito. Na manhã seguinte, ele já estava com tudo pronto, já com os cavalos, os jumentos selados, já chamou os servos para partir com ele, e partiu Abraão com Isaque e mais 2 moços para a terra onde Deus teria falado para ele fazer este bendito sacrifício. O segundo ponto dessa jornada para a evolução
através da vida de Abraão em Gênesis 22, chegamos no verso 4 e 5, onde eles passam 3 dias caminhando no deserto. E chega um certo ponto que Abraão ele viu e soube onde era o monte que ele deveria fazer este sacrifício. Na nossa caminhada com Deus, nós vamos encontrar momentos que parece que a gente está simplesmente numa jornada e parece que não está indo. Mas vai chegar um momento, vai chegar um tempo, onde a gente vai ver e simplesmente vai saber. Nós não sabemos como, não sabemos onde ou por onde, como será esse desenvolvimento. A única coisa que nós sabemos é que a gente sabe porque sabe porque sabe. Algo desperta em nós, a gente sabe disso. O interessante nessa jornada, nesses 3 dias de caminhada, eu vejo ali um Abraão com um comportamento no momento de crise. Abraão ali ele não se desesperou, Abraão ali ele não ficou falando besteiras, ele não ficou deixando o seu sentimento tomar, porque ele tinha uma crise interna, ele tinha que fazer um sacrifício de algo que lhe mais importava. Ele tinha que entregar a Deus. Dentro dessa caminhada também enxergo o discípulo. Abraão estava com o seu discípulo, Isaque. Estava treinando Isaque. Ali ele estava se treinando, ali ele estava sendo processado, ele estava passando por uma prova, para uma evolução, e com ele estava o seu discípulo, Isaque, o seu filho. E com ele estava 2 moços. Importante em toda a nossa jornada a gente estar com pessoas caminhando, saber com quem andar em cada jornada, saber onde estamos e para onde vamos e com quem estamos indo. Abraão nesses 3 dias ele andou com essa equipe, mas chegou no momento certo onde ele viu e soube o que ele tinha e onde ele estava para ir e o que ele tinha que fazer naquele momento. Ele carregou consigo Isaque e falou para os 2 moços: fiquem aqui e nós retornaremos a vocês. Por que Abraão deixou os moços ali? Porque Abraão ele tinha um trabalho muito difícil, que era o seu sacrifício. E se ele levasse os moços, provavelmente os moços poderiam impedi-lo de realizar este sacrifício. Então, nós temos que saber o momento certo de quem está conosco. Na hora do sacrifício, a gente não pode estar com ninguém que possa impedir o nosso sacrifício, o nosso posicionamento, a nossa luta. Nós temos que estar com pessoas que vão aceitar, que vão nos apoiar, que vão nos ajudar nessa evolução de vida. Então, nessa jornada, vai chegar o momento onde eu vou saber, onde eu vou ver e vou saber, porque vou saber. Vai ter uma certeza, uma convicção que vai brilhar em você. E você vai ter a ciência completa do ponto certo. De onde vai ser o sacrifício, do que você tem que fazer. Na hora disso, você tem que saber quem vai estar do seu lado. E isso é muito importante para as nossas vidas. Terceiro momento. Neste terceiro momento, nós encontramos o momento do sacrifício. Aqui, Abraão, ele sobe com Isaque. Isaque, ele pega as lenhas, coloca no seu lombo e vai subindo. Abraão vai acompanhando, levando Isaque a esse momento crucial e de suma importância. Até que Isaque, ele questiona seu pai Abraão e fala: pai, eu estou acostumado em ver os sacrifícios que você faz a esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Papai, aqui eu vejo a lenha. Aqui eu vejo os preparativos para o fogo. Papai, eu vejo tudo pronto. A gente está aqui no monte e estamos subindo para montar este sacrifício ao nosso Deus. Mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? Onde está o animal que a gente sempre oferece como sacrifício? Abraão, então, ali, ele compartilha a fé com seu discípulo. E isso é fundamental para com os nossos filhos, para com a nossa vida, para com o evangelho de Cristo, para com as nossas vidas. O compartilhar da fé. Abraão ali compartilhou a fé com Isaque, quando ele disse para Isaque: Deus proverá para si mesmo, meu filho.
uma coisa muito interessante que eu quero que você crave na sua mente. A convicção, ela não se ensina. A convicção, ela se passa através da sua ação, através do seu sacrifício. A convicção se passa através do seu comportamento. Isaac, ele conhecia já a fé de seu pai. Ele já tinha as histórias de seu pai. Ele já tinha um desenvolvimento disso. Mas na hora que Abraão compartilhou da sua fé, ele compartilhou mais do que um simples falar, ele compartilhou aquilo que ele vivia, a convicção de que Deus proveria. Nisso eu chego no quarto ponto, no quarto momento dessa nossa história, que é a rendição de Isaac. Isaac, ele entendeu, ele absorveu esse compartilhar da fé do pai. Isaac, ele se rendeu a isso. Porque chegou ali, eles montaram o sacrifício e viram que não tinha o cordeiro. Abraão, ele amarra as mãos e os pés de Isaac e coloca sobre o altar. Vejamos bem que estamos falando de um velho e de um moço, a flor da juventude. Isaac, ele creu na fé do seu pai. Ele depositou toda a confiança naquela convicção que seu pai estava tendo de Deus proverá para si. Então em Isaac ali eu vejo Isaac pronto para o sacrifício, pronto para a caminhada. Isaac com confiança na fé do seu pai e vivência das experiências passadas pelo seu pai. E como eu consigo absorver isso, e como eu consigo aprender isso para chegar a um nível de evolução igual de Isaac e ter essa confiança na fé dos nossos pais, na fé. Eu entendo que das águas do poço que o pai cavou. Ou seja, Isaac, ele bebeu das águas do poço que o seu pai cavou. Os nossos filhos têm que beber das águas dos poços que nós estamos cavando. Como assim cavar os poços? Cavar os poços é a minha ação, o meu comportamento, o meu relacionamento com Deus. Os meus filhos têm que experimentar isso que eu vivo com o meu Deus. Eu tenho que achar uma maneira de passar, de transpassar isso para os meus filhos, não de uma maneira falada, mas de uma convicção passada, transmitida. E ele vai absorver isso. Ele vai se sentir pronto no momento do sacrifício. Ele não vai arredar, ele vai se render a esse Deus, na confiança desse Deus, que Deus também vai prover. E chegamos no quinto ponto dessa história. E neste quinto ponto toma a decisão de Abraão. Abraão estava ali, com seu cutelo. Nas mãos ele levanta a sua faca de pederneira. E decide, em sacrifício, em obediência a Deus. Eu creio que Abraão não entendia o que estava acontecendo. Eu creio que Abraão não conseguiu entender o porquê Deus pediu. Eu creio que Abraão ali não conseguia entender, porque eu consigo imaginar eu me colocando no lugar, e esse é o contexto dessa nossa escola, Tadel, a gente conseguir se colocar no lugar. Para a gente entender a fé de Abraão, nós temos que tentar se colocar no lugar. Abraão, eu tentando entender a cabeça de Abraão, eu vejo que ele não sabia o porquê. Ele não sabia o como. Ele não sabia o quê. Ele só sabia da promessa que Deus tinha falado a ele, que a partir de Isaac todas as nações seriam benditas. É a partir de Isaac, a chave está em Isaac, e ele sabia disso. Ele não sabia por que Deus pediu o sacrifício em Isaac. Ele não sabia o porquê, mas eu creio que ele imaginava, não, Deus vai prover, chega lá, vai ter um cordeiro, vai ter alguma coisa lá. E chegou lá, não tinha. Ele sabia que tinha que sacrificar o filho. Eu imagino, Abraão na sua convicção, bem, isso aqui não vai parar aqui. Deus tem algo para fazer, não sei o que, não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer.
O mínimo que vai acontecer aqui é Deus ressuscitar o meu filho. É o mínimo que vai acontecer aqui. E Isaac também estava nessa mesma convicção. Não, Deus vai prover. Se Deus me pediu em sacrifício, significa que Deus vai me restituir de alguma forma, não sei como. Mas a confiança está no partir da obediência. E essa decisão de Abraão levou à obediência. E essa obediência é fazer aquilo que Deus falou para fazer e ponto. Porque se eu parar para pensar um pouquinho mais, como a gente falou, eu vou conseguir encontrar alguma maneira de colocar meu dedo para mudar um pouquinho a estratégia. Eu vou achar uma maneira de levar um cordeiro, que chega lá, se der meio, se eu ver que vai dar errado, eu pulo para trás e armo o meu esquema. Muitas das vezes na nossa vida, Deus nos dá uma promessa e nós corremos atrás de realizar a promessa, mas chegamos a um ponto de paramos de fazer para Deus e começamos a fazer para nós. Deus me chamou para o pastorado e eu começo a pastorear, eu quero ver a igreja crescer, e por ver a igreja crescer, eu começo a construir o meu castelo em nome de Deus, mas para mim e não para o Senhor. Então Deus está nos chamando hoje para tomarmos uma atitude daquilo que Ele pediu para fazer. A evolução está na decisão de nós obedecermos e nos mantermos no padrão. Porque quando existe a obediência ao processo, independente de se é referente à palavra de Deus, seu sonho de Deus, ou seu sonho particular, a obediência ao processo, ele vai quebrar o controle pessoal. Ele vai quebrar o seu controle pessoal e vai te colocar numa direção do projeto. A obediência ao processo, ele vai te desprender do medo. Porque você vai estar fazendo com todo o coração, com todo o amor, com toda a fé. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde há o amor, não há medo. Isso me leva a um outro nível de relacionamento. Seja com Deus, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja no compromisso. A entrega à obediência, a entrega total, a renúncia total, a dedicação completa ao sonho, ao projeto, me leva a um outro nível. Mas e depois disso? E depois que eu decido e pago o preço por isso? Depois disso, eu aprendo aqui com Abraão algo fundamental para manter. Porque uma coisa é eu agir na fé e alcançar essa mudança de fase na minha vida. É eu agir na fé e aplicar a obediência à palavra de Deus e Deus me dá essa promoção de um novo nível. Uma coisa é esse momento. Só que esse momento sem uma constância, sem uma permanência, sem um monitoramento, me leva à decadência, leva ao retrocesso. Então o que eu faço depois do sacrifício? O que eu faço depois que eu entreguei o meu Isaac? O que eu faço? Faça como Abraão. Abraão, após isso, ele desceu aos moços. Pegou os moços e foi para Berseba. Abraão, ele habitou em Berseba. Berseba é o poço do juramento. Abraão, ele habitou no juramento. Abraão, ele habitou no seu chamado. Então, meu querido, viva em prol do seu chamado. Você teve a atitude de fé para iniciar essa caminhada? Viva em prol desse chamado. Viva em prol desse propósito. Habite nisso. E quando eu habito, significa que eu me relacionei, significa que eu deixei parte de mim dentro deste processo. Então, depois que você ousou em fé para alcançar o processo, para iniciar o processo, para viver o projeto de Deus, ou o projeto seu, ou o seu sonho, ou o seu desejo, não se exclua de habitar em Berseba, no poço do juramento. Viva aquilo que você falou. Deposite fé naquilo que você
iniciou. Não desista dos seus sonhos. Corra atrás. Vá à luta. Mantenha-se em Berseba. Mantenha-se vivo, mantenha-se vida, mantenha-se em vida. Aonde você jurou. Se você jurou a Deus ser servo, ser filho, estar com Ele, cumpra com a sua promessa e viva em Berseba. Busque um novo nível. Busque se entregar a esse novo nível de relacionamento em Deus. E lembre-se, se você não sabe ainda onde é o ponto do sacrifício, se você não sabe qual é o seu Isaac que você tem que sacrificar, se você não sabe qual é o ponto onde está em conflito, que Deus vai tratar, continue a caminhar. Vai chegar um momento onde seus olhos vão brilhar, você vai ver e vai saber. E neste momento, não esteja sozinho, esteja com seu discípulo. Caminhe com pessoas que vai te apoiar, que vai estar junto, que vai sofrer junto, que não vai desistir de você. Bora pra cima, vamos alcançar um novo nível de fé, um novo nível de vida. Andamos em uma nova fase, basta você se posicionar. Bata, né? E até mais, meu querido. Vamos que vamos. Até mais.